Boa noite a todos. Feliz Ano Novo. Agora que nós estamos nos vendo pela primeira vez, né, nesse ano. Queremos pedir a Jesus, o nosso mestre e querido amigo, que através dos seus ceareiros que estão aqui presentes, possa envolver a todos nós, trazendo a cada um de nós, aos nossos corações, o remédio necessário da qual necessitamos para esta noite. Bom, o nosso... Tem nesse ou nesse? Ah, ok. É nesse aqui? Nesse, nos dois. Ok. Bem, hoje nós vamos trazer alguns pontos. São poucos, bem poucos, mas que a gente possa refletir um pouco aqui, e principalmente levarmos para a semana, para que pouco a pouco a gente vá pensando, absorvendo e trazendo para dentro de si esse estudo que trazemos hoje. Então nós temos o amar ao próximo como a si mesmo. A Biga, quando ela me passou esse convite, posso falar, né, Biga? Ela me falou que tem muitos de vocês que estão participando dos estudos aqui da casa, não é isso mesmo? Levanta a mão quem está participando dos estudos. Uau, muita gente. Então ela me pediu para fazer um teste relâmpago com vocês. Vocês lembram disso na escola? Quando chegava assim, de repente o professor chegava, hoje tem teste? E eu detestava. Então ela falou comigo, Jara, vai lá, faz um teste relâmpago com o pessoal. Então eu estou aqui para isso. Então, amar o próximo como a si mesmo. A primeira pergunta do teste, quem foi que nos trouxe essa máxima? Jesus que nos trouxe essa máxima. Na realidade, Jesus reiterou do Velho Testamento esta máxima, trazendo-nos como o segundo maior mandamento. Ele reiterou esta máxima porque esta máxima se encontra no Velho Testamento, no livro... Deixa eu pegar aqui. Aqui. No livro de Levítico, quando Moisés, ao receber os mandamentos, ele traz: não procureis vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um do seu próximo como a si mesmo. Então, o amar ao próximo já estava há 1500 anos antes de Cristo. Então, Cristo ele só veio reiterar para nós esta máxima, trazendo, como disse, como o segundo maior mandamento. Agora vai a segunda pergunta para o pessoal que fez catecismo. Quem fez catecismo aqui? Muito bem. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todos, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Então, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. E é muito interessante quando a gente vai buscar um pouco mais além os ensinamentos do Cristo, quando vamos buscar um pouco mais do que ele nos trouxe, porque Jesus, ele não falou nenhuma vírgula dos seus ensinamentos, foi em vão. Foi palavra jogada ao vento. Tudo tinha um sentido. Tudo tinha um propósito. E o pessoal do
estudo aqui presente, o mesmo também do catecismo, lembra que o que Jesus disse: não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhe cumprimento. Então Jesus não estava criando nada novo. Ele mesmo diz: eu vim para cumprir a lei. Que lei? Aquela que Moisés trouxe há 1500 anos atrás. Ele coloca dessa forma porque nós, que lá estávamos naquela época, estavam querendo apertar o cinto dele, querendo saber, achando que ele estava como um subversivo, querendo ir contra as leis de Moisés. Então ele diz não. E ele traz a lei de Moisés novamente, mas agora não mais sobre o viés do medo, da opressão, que nós passamos por aquilo. Nós atendíamos às leis de Moisés, mas nós atendíamos por medo, por opressão. E Jesus nos traz essa lei, dessa vez, mas sobre o prisma do amor, através da luz do amor, totalmente diferente de como havíamos recebido. E mesmo mais de 2000 anos se passaram que ele aqui esteve e trouxe todos os ensinamentos. E mesmo sobre a luz do amor que ele nos trouxe, sobre esse holofote a iluminar as nossas mentes, os nossos caminhos, nós ainda, com o Espiritismo ainda, nós temos dificuldades de entender o que Jesus nos trouxe. Como falávamos hoje aqui no estudo, a gente pode até entender, a gente pode até saber, mas nós temos dificuldade de colocar em prática tudo isso. Essa ideia do amar ao próximo, mesmo sobre esse holofote do amor, é uma ideia tão simples na sua formulação que se torna tão complexa no ponto de vista da aplicação, do entendimento. Eu confesso que quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, uns 300 anos atrás, eu não vou falar a minha idade, né, gente? Não pensa nisso. Mas uns 300 anos atrás, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu tive uma dificuldade muito grande para entender esta parte do amar. Esse requisito amar ao próximo. A palavrinha amar. Realmente foi difícil cair a ficha para mim. Por quê? Porque eu olhava este amor dentro do sentido que a ciência, hoje a neurociência também explica como uma explosão de hormônios, da ocitocina, da dopamina, que faz gerar aquela borboletinha no estômago, que dá as emoções de um sentimento chamado amor. Porque, na realidade, levanta a mão aqui quem já amou ou foi amado. Ninguém? Jesus tem poder. Desce outra vez, Senhor, porque está difícil. Entendeu? Pois é, né? Então eu vou perguntar de novo. Boa ideia, não é? Não caiu a ficha. Quem já amou ou foi amado? Ah, muito bem. E quem está amando? Amando de quem? Isso. Quem é
que está amando dos hormônios, da toxina, da marquesina, e que tem essa emoção do amor? Todos nós. Todos nós. Não há uma pessoa, um ser humano sobre esta terra que nunca tenha amado ou ter sido amado. Todos nós. Todos nós. Porém, com amores diferentes. Amor de mãe, que é o nosso primeiro amor. Amor de irmãos, de esposo e esposa, de amigos, de pai, em geral. De avó, esse então, né? E de bisavó, como eu sou bisavó também, você não está sozinha nessa, né? Então, realmente é o amor. Porém, amores diferentes e, claro, que não se pode comparar. Você pode comparar o amor da sua mãe com o amor da sua esposa ou do seu esposo? De jeito nenhum. São amores totalmente diferentes. E, segundo a ciência, a neurociência, nos mostra que essa diferença de amor que sentimos são combinações na explosão dos hormônios. São combinações diferentes dos hormônios. Os mesmos hormônios que são produzidos pelo amor do pai é totalmente diferente dos que são produzidos pelo amor da mãe. Interessante isso, né? Eu acho isso fantástico. Mas é fantástico que a ciência descubra isso, mas muito mais fantástico é saber que isso é uma produção de Deus. E nós? Não somos nós que criamos isso. Deus criou a gente, nós fomos criados com isso. Aí, há 300 anos atrás, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, que essa ficha não caía do amor, é porque eu igualava. Eu ficava pensando, puxa, mas espera aí, eu não conheço o sujeito ou a sujeita, como é que eu posso amar? E eu acho que todos também, porque a gente fala, eu amo o meu próximo. A coisa fica meio difícil. Você vê que não é por aí. Mas como é que é esse amor? Então por que Jesus, que não jogou palavras ao vento, que todos os pontos e as vírgulas, todos os tios, toda a pontuação tinham um porquê? Por que ele fala amar ao seu próximo? Interessante que a gente tem que entender que o amor, como nos diz Emmanuel, amar é servir, auxiliar, renunciar, iluminar caminhos. Então não é só uma questão de hormônios, não é só uma questão do amor materno, o amor da esposa ou irmão. Não. É um amar em termos de direção, de caminho. Totalmente diferente do amor que eu pelo menos, há épocas atrás, como falei, imaginava. E se a gente interpretar o pé da letra, fica difícil você falar, eu amo o meu próximo. Fica difícil, porque eu não sei. Tá? Mas adiante nós encontramos também o espírito de André Luiz que fala, amar ao próximo é cooperação, solidariedade, responsabilidade espiritual. Porque o amor, a base do amor é o que, gente? Quem pode me falar qual é a base de um amor? Respeito. Pode botar 10 para ele, tá? Tá anotando lá atrás? Pode anotar. É respeito. Seja qual o amor que seja. De amigo, de pai, de mãe, de esposo, a base é o respeito. Então, quando falamos do amor ao próximo, vamos traduzir isso aí por respeito. Por quê?
estamos nós ainda nesta categoria de nível espiritual. Um espírito de um nível superior, claro, ele vai falar, o amor é amor, mesmo que ele sinta. Mas nós ainda não temos essa capacidade. Então temos que traduzir ao nosso nível de entendimento espiritual como respeito. Joana de Ângelo também nos fala que amar ao próximo é autorresponsabilidade emocional e empatia ativa. Amar é compreender a dor do outro sem absolvê-la. É oferecer presença, não controle. Isso aqui serve para todo tipo de amor, não só por do próximo. É respeitar limite e ritmos, porque cada um de nós estamos num compasso. Cada um de nós estamos num nível espiritual, num entendimento totalmente diferente um do outro. Então, temos que respeitar limites e ritmos de entendimento. O próximo é aquele que precisa de ajuda. O Emmanuel nos traz essa colocação em um dos livros dele. Nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas nós falamos em amar o próximo, e aí nós perguntamos: quem é o próximo? Quem é o próximo? É o que está junto da gente? Na casa. Mais? Próximos são todos. São todos. Então veja bem, vou reformular a pergunta e guarda, tá? Quem é o próximo? Começando com você. Quem é o próximo? Veja bem. Nessa pergunta, quem é o meu próximo? Aí a gente entra na pergunta que o doutor da lei fez a Jesus. Todo mundo lembra dessa passagem? Olha, essa pergunta vai valer 100, hein? Ah? Todo mundo lembra? Bom samaritano. O bom samaritano. Mais um 10 para ele lá, anota lá. Sim, nessa passagem, este jovem doutor da lei defronta Jesus e pergunta a ele o que fazer para entrar no reino do céu. E Jesus fala o que está inscrito na lei, aquela coisa toda, todo mundo já sabe, né? Não vamos entrar nessa aí, é um outro estudo. Mas aí ele pergunta, quando Jesus fala amar ao próximo como a ti mesmo, para ele pergunta, mas quem é o próximo? E Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. Um outro detalhe que eu quero que vocês peguem, segure, que é para um outro estudo. Quando Jesus conta a parábola do samaritano, ele fala de um homem que ele estava indo de onde para onde? Tira 5 pontos, porque já ninguém sabe nada. Tá? Inverte, tira só 2,5 dele. Tá? Porque o homem estava indo de Jerusalém para Jericó. Correto? E Jerusalém, naquela época, o que era Jerusalém? Era a cidade santa. Era a cidade onde eles iam orar, era uma cidade onde tinha o templo, que se adoravam. E Jericó? Jericó era uma cidade de nível comercial, onde havia as transações comerciais, o mercado. E ali havia as barganhas, as
trapaças. E Jesus fala que o homem descia de Jerusalém para Jericó, veja bem, descia. E ele foi assaltado. Ele foi machucado, roubaram dele tudo que ele tinha e lhe deixaram caído ao longo da estrada. Então veja, essa é a parte que eu quero que vocês segura, que numa próxima vez nós vamos falar mais detalhado sobre isso. Quantas e quantas vezes somos nós, ou seja, pessoas à nossa volta, que descem de Jerusalém para Jericó, que sai da parte do nível espiritual mais alto, das vibrações, e desce para o material. E neste meio, somos assaltados. Isso quer dizer o seguinte: quando nós abaixamos a nossa vibração, não quer dizer que só porque estamos falando de Jericó, que era uma cidade comercial, que estamos falando das coisas materiais. Não, não levem para este lado. Mas quando nós saímos de Jerusalém e abaixamos a nossa vibração, automaticamente, ou quase sempre, nós somos assaltados, espiritualmente falando. E aí vem as obsessões, vem os desequilíbrios, vem aquelas coisas todas. Então, só mostrando dentro desse lado quando ele fala. Bom, segura, uma outra oportunidade, vamos aprofundar nessa área. Mas ele fala para o doutor da lei que passou um sacerdote, viu o homem caído, se penalizou, até falou que ia orar por ele, mas seguiu adiante. Quantas vezes a gente vê uma pessoa amiga, uma pessoa próxima, ou mesmo que não seja próximo, passando e diz: eu vou orar por você. Eu vou orar por você e passa longe. Fica só na promessa. Aí passou levita, que também, para não se contaminar, nem lá chegou perto. Quantas vezes a gente vê isso? Nossa, fulano está numa baixo astral, nem lá eu vou, porque senão eu entro nessa. A gente também se mantém fora. Mas veio o samaritano, que era tido como herege. Mas esse viu o homem caído, cuidou das feridas, colocou na cavalgadura, levou para a estalagem, passou a noite com ele cuidando e ainda deixou pago para que o estaleiro cuidasse dele. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo daquele homem? E aí, claro que o doutor da lei não ia falar que era o samaritano, porque ele não ia dar esse luxo de se falar, porque o judeu nem ia tocar nisso. Mas ele então começa a entender. Aí nós voltamos essa questão para nós. Quem é o meu próximo? Valendo 100 pontos. Aquele que precisa. Como? Aquele que precisa da gente, da nossa vida. Vou repetir a pergunta. Quem é o meu próximo? Porque veja bem, o homem estava caído, ok? Quem foi o próximo do homem caído? Então quem é o meu próximo? Não, quem me ajuda? Porque nós temos quem é o meu próximo, porque o samaritano foi o próximo do caído. Então o meu próximo é aquele que me ajuda. Entendeu? E tem o próximo.
O próximo é aquele que eu ajudo, mas o meu próximo é quem me ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda, ou não? Ou só temos que dar ajuda? Nós somos os bambambam. Não. Nós temos o nosso próximo, o meu próximo, o seu próximo, e temos o próximo de quem ajudamos. Então, é muito interessante quando a gente aprofunda um pouco mais nessas passagens, que nós vamos vendo essas questões do olhar, não só para o outro, como para si mesmo. Emmanuel, no livro Taça de Luz, na lição chamada Diante do Próximo, Emmanuel nos fala: o próximo, em cada minuto, é aquele, veja bem que ele não fala o meu próximo, é o próximo, ok? Questão de a gente interpretar a lei. Como é que fala? Tirar o espírito, como é que fala aí, Marcelinho? Tá? E não a letra matar o espírito. Então, o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar é a esposa e o esposo, os pais, os filhos, os parentes e os hóspedes. E ele vai, nessa página, ele vai falando mais coisas. Mas só trouxemos isso, puxando o que a Dê também comentou sobre isso, que o próximo são essas nossas voltas, porque muitas vezes nós estamos com tanta vontade de fazer a caridade, com tanta vontade, que a gente só olha lá fora e esquece de dentro. A gente esquece de exercitar naqueles que estão próximos da gente. A gente esquece de olhar no olho daquele que está próximo da gente, que muitas vezes está passando por problemas difíceis, não sabe. Então, isso é muito importante. A doutrina vai ensinando muita gente, né? Graças a Deus que é um professor na nossa vida. Eu lembro, desculpe trazer exemplos meu pessoal, mas eu estou falando de vivência. Há 300 anos atrás, ainda no Brasil, a gente fazia parte de um centro espírita muito grande, em que aos sábados nós tínhamos sopa para quase 200 pessoas que iam. Então fazia aquele sopão, era uma festa. Eu sou filha de militar. Tanto aquele assim, o sapato tem que estar aqui, a coisa tem que estar aqui, tudo muito certinho. Minha filha hoje diz que isso é toque, mas sei lá, achou de toque, mas era uma criação militar, isso tudo certinho, até hoje eu gosto assim. Então, na minha casa, as minhas filhas pequenas, era aquela coisa, isso tem que estar no lugar, isso tem que estar no lugar, aquela coisa toda. E no sábado, lá no centro, você dava sopa aqueles pratinhos de plástico, né? Porque a gente não tinha nem descartável, nem lembro disso, se havia descartável na época ou não, mas eram os pratinhos de plástico, não tinha máquina de lavar, era lavado tudo na mão, né? Com uma gordura danada, custava para sair, mas tudo bem. Então, depois que terminava a sopa, que todo mundo ia embora, que os assistidos iam embora, então ficava assim, pratinho ali, pratinho aqui, pratinho ali, pratinho aqui, né? E a gente que trabalhava saía catando os pratinhos para lavar. Bom, um dia, um sábado, depois disso eu chego em casa, quando eu abro a porta, a minha menina menor, Natália, era pequena, tinha assim tudo espalhado. Ela tinha comido biscoito na sala, mas aquilo me subiu coisa assim que eu ia rodar a baiana. Aí um amigo espiritual no meu ouvido: você cuidou de lá, por que você não cuida daqui? Você ensinou lá, por que você não ensina daqui? Aquilo foi a mesma coisa que me jogar assim, um iceberg na minha cabeça. Caraca, porque muitas vezes é isso, a gente cuida lá fora no centro espírita, gente, é todo sorriso, meu irmão, meu amigo, e em casa a gente é um déspota.
Em casa a gente é duro. Eu estou falando de experiência própria, que a coisa depois vai apertando tanta orelha da gente que com medo de perder a orelha você é obrigada a fazer. Né? Você é obrigada a fazer. E assim é. Então, quando ele fala do próximo, que está próximo, é o que está dentro de casa. Nós sabemos que a família é o nosso maior desafio. É a nossa oficina, é o nosso hospital. Ali é aonde nós tratamos e somos tratados, aonde trabalhamos e somos trabalhados. E nós esquecemos muitas vezes disso. Olhamos o próximo lá fora e esquecemos de olhar para nós mesmos. Porém, fazer desenvolver este trabalho com o próximo, há um pré-requisito para isso, para que possamos trabalhar o próximo, seja dentro de casa ou seja fora, há um requisito para isso. Qual é o requisito? Conheça sentimento. 2,5 para ele. 2,5 só? A mais, você está com 10 minutos aí. Amar a si mesmo. Este é o requisito principal, é o pré-requisito para que a gente possa amar ou respeitar ou trabalhar com o próximo. Porque se não amarmos, é muito difícil não amarmos a nós mesmos. Amar a si mesmo significa cultivar uma relação saudável e respeitosa com o seu próprio ser. Isso inclui o reconhecimento de sua dignidade intrínseca, a aceitação das suas imperfeições. Por que botamos isso em negrito? Porque muitas vezes a pessoa, mas eu sou tão imperfeito, entra na capa de vítima. Mas quem sou eu? Coitadinho de mim. Entra na faixa do coitado. Imperfeições todos nós temos. Olha para a mão de vocês, por favor. Olhem para a mão de vocês. Os dedos são iguaizinhos? Não. Não. Cada um de um tamanho, correto? Perde um deles. Não fica difícil? A gente até consegue, mas fica difícil para fazer alguma coisa. Então, principalmente você, né, Aninha? Mas então, veja bem, o que estão falando sobre a questão das mãos? Porque, apesar das diferenças, juntos se fazem muita coisa. Então, não importa. Eu tenho um defeito, ele tem outro, ela tem outro, cada um tem um tipo de defeito. Se nós formos começar a eliminar só porque é diferente, acabou a mão. Não se faz nada. Então, quando falam aceitar as imperfeições, porque todos nós somos imperfeitos, por enquanto. Temporariamente, porque estamos a caminho. Nós falamos que muitas vezes as pessoas pensam que amar a si mesmo é um viés do egoísmo. Não é viés do egoísmo. Não é. Porque se eu não me cuido, se eu não tenho esse cuidado, cuidar da saúde, buscar conhecimento e estabelecer limites saudáveis, eu não estarei me respeitando. E se eu não me respeito, ninguém me respeita e eu não saberei respeitar à frente. É a prática do autocuidado, da autoaceitação e da autocompaixão. Isso é um viés do narcisismo. Não, narcisismo é um problema patológico do ego.
É totalmente diferente. Porque quando buscamos essas questões, nós não buscamos para que as outras dizem, parabéns, Aninha, a Aninha é o máximo. Não. Nós estamos buscando isso para uma autoajuda, para um engrandecimento nosso sobre isso. Amar a si mesmo não é egoísmo, como falamos. É alicerce para amar e compreender o próximo, nos diz Joana de Ângela na sua série de autoajuda. Pensemos assim, sobre a questão do amar. Não é fácil. Não é fácil a gente aprender a este autoconhecimento, essa reforma íntima, buscar saber quem eu sou. Não é fácil. Aqui na casa há um trabalho muito bonito feito pela Biga, que é a oficina das virtudes, né, Biga? Uma vez por mês, o primeiro sábado, é isso mesmo, Biga? Estou certa? Primeiro sábado de cada mês. Vale a pena porque é um início, não é que vai vir no próximo sábado, no sábado que vier, que já vai sair assim, a bam, 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 já conhecendo, sabendo de tudo. Não, mas é o primeiro passo em que vai nos concitando a pensar, a buscar e entrar neste caminho do autoconhecimento, do amar a si mesmo. Só para que a gente tenha uma visão, uma analogia, vamos pensar, eu sou uma fonte. Imagine, cada um é uma fonte, que estamos servindo água, estamos tentando dessedentar aqueles que estão à nossa volta dentro de casa, como aqueles que caminham conosco para fora. Que água que eu estou servindo? Essa água está límpida? Essa água tem os nutrientes necessários para eu nutrir aqueles que estão à minha volta? Ou eu tenho que limpar um pouco esta fonte? Porque muitas vezes eu mesma, claro, eu mesma estou bebendo da minha fonte, eu mesma estou me envenenando e estou envenenando os outros ao meu lado. Aí entra aquela questão, não é cobrar perfeição, mas é cobrar passo a passo melhoria pessoal. E reconhecer também que nós passamos por fracassos. Quem de nós não já passamos por fracasso? Mas o fracasso na nossa vida, ele tem que vir como aprendizado e não como aterramento. Transformar em aprendizado as conquistas que nós tivermos e aquela velha frase, aquele velho ditado que diz, que está da frase do avião, põe a máscara primeiro em você, não é assim? Para depois salvar os outros. Então, aí entra amar a si mesmo. Ame-se para que você possa amar realmente o outro e auxiliar o outro. Há um conto antigo que eu não sei quem o formou, ou de onde trouxe, mas eu gostaria de contar. Que numa pequena vila, cercada por montanhas muito altas, vivia um homem chamado Elias. E ele era conhecido sempre por carregar uma pequena lanterna, uma pequena lâmpada acesa. Mesmo durante o dia, as pessoas viam Elias carregando, pendurado no seu pescoço, na frente do seu peito, a sua lanterna. Todo mundo achava aquilo um exagero, mas ele seguia tranquilo, com a sua lanterna, com a sua luz.
iluminando muitas vezes o próprio caminho, ou muitas vezes auxiliando aqueles que caminhavam com ele. Certa noite, Elias caminhava por uma estrada e Elias encontrou um homem, um viajante, sentado à beira do caminho, muito fraco, tremendo. E ele tinha também uma lâmpada, uma lanterna pendurada no peito, e não tinha luz. E o viajante perguntou: Senhor, você mora nessa região? Você conhece esses caminhos? Ele disse: sim. Senhor, eu estou perdido. Eu tenho frio. Eu me sinto fraco. O Senhor pode me dar essa luz que o Senhor tem? Eu preciso dela. Elias sorriu e disse para o viajante: ô meu amigo, não posso te dar a minha luz, mas posso te dar ajuda em acender a sua luz. Venha. E Elias abraçou o viajante. E no que ele abraçou o viajante, a luz de Elias resplandeceu mais. E a luz que estava apagada do viajante começou a brilhar, fraca, mas começou a brilhar. E o viajante, surpreso, já um pouco mais restabelecido, diz para Elias: como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te agradecer? Você me ajudou muito, você me salvou. Elias torna a sorrir e diz: caminhe, continue o seu caminho. E todos aqueles que você encontrar, da qual a luz esteja fraca, ou que não a tenha, abrace-o. Aumente-lhe a luz, que a sua também aumentará. Amar o próximo, meus irmãos, é isso. É não carregar o outro no colo. Não é dar a sua luz, mas é compartilhar com os outros, com quem caminhamos, com quem encontramos no caminho, a nossa luz. E para isso, para que ela esteja sempre brilhando, precisamos estar auxiliando. Mas ajudá-lo, aqueles que caminham conosco, a encontrar ou reencontrar a sua própria luz. Que brilhe a vossa luz. Muita paz a todos.